Pegue a sua Bíblia, por favor, abra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo de número 1, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs apenas um versículo, o versículo de número 8. Filipenses é uma carta muito interessante, escrita pelo apóstolo Paulo ao povo de Filipe, uma igreja que foi plantada nesta cidade. Então, se você ler ali o livro de Atos, logo nos primeiros capítulos ali, não nos primeiros capítulos, nas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos ver ali Paulo, ele plantando essa igreja. E essa igreja, ela tinha uma característica muito interessante. Foi uma igreja que já nasceu abençoadora, que nem a nossa igreja. Uma igreja muito abençoadora, que nem a nossa igreja. Amém. Então, a igreja que já cresceu com esse princípio, já abençoando a vida do apóstolo Paulo. Então, é uma igreja muito próspera, é uma igreja muito bem organizada, e nós conseguimos compreender e entender isso lendo a carta aos Filipenses. E essa igreja, gente, foi a igreja que mais abençoou o apóstolo Paulo financeiramente. Então, é a igreja que sustentou por um bom tempo, né, a vida missionária do apóstolo Paulo. Então, era uma igreja muito próspera, uma igreja muito bem organizada e uma igreja muito abençoada. Inclusive, quando nós lemos essa carta aos Filipenses, o que nós vemos? Nós vemos o apóstolo Paulo viver mais agradecendo do que puxando a orelha, né? Quando você lê uma carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o que você vê ali, né? Você vê Paulo puxando, né, a orelha da igreja, Paulo corrigindo a igreja, né, em muitas áreas. Aqui não, aqui você vê um Paulo mais elogiando do que chamando a atenção da igreja, porque era uma igreja que entendia a palavra, a voz pastoral, a voz apostólica, e era uma igreja muito empenhada em tudo que fazia. E diz assim o versículo de número 8, do capítulo de número 1 de Filipenses: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Em algumas versões está um pouquinho diferente, mas eu li nessa versão, porque essa versão contém a palavra saudade. A palavra saudade. Ontem eu fui fazer um velório, né, fui ministrar num velório, né, o Valdir, o irmão do Dino, faleceu, e a dona Vilma me chamou para poder levar uma palavra ali de conforto para a família. E eu perguntei para a dona Vilma, né, onde que é, né, em que local que vai ser? Ela falou, lá no cemitério da Saudade. Né, e uma coisa que pastora aprende rapidinho é caminho de cemitério, gente. Né, falou cemitério aqui, a gente, né, já liga aí o caminho, né? Eu falei, tudo bem, né? Aí combinei um horário, e aí eu saí da minha casa e fui lá para o cemitério da Saudade. Mas eu cheguei lá, assim, tinha só um velório lá, e eu olhei assim, eu vi um povo diferente, e eu falei, não é aqui, né? Não é aqui, né? Aí depois eu vi uma outra sala aberta, falei, deve ser aqui, vou sentar, cheguei um pouco mais cedo, vou sentar aqui. Ninguém chegava, e eu comecei a ficar preocupado, né? Falei, será que eu estou no lugar errado, gente? Né? Aí eu liguei para o Rafa, depois eu liguei para a dona Vilma, falei, Rafa, pergunta para a dona Vilma se é aqui na Saudade mesmo, cemitério da Saudade. E aí ele confirmou, é na Saudade mesmo, mas não chegava ninguém, gente, nem um conhecido, e eu olhava assim, não via ninguém, né? E aí eu mandei a mensagem para a dona Vilma, ela falou, é aí mesmo, Avenida da Saudade, no cemitério da Saudade, né? Eu falei, então tá bom, então eu esperei, depois ela chegou, mas aí eu entendi que Deus estava dando, né, uma palavra para a gente nesta noite, né? Eu entendi que Deus, Ele estava nos direcionando a falar a respeito de saudade. E é exatamente isso que nós vamos compartilhar
com os irmãos e com as irmãs aqui nessa noite. O tema, saudade. O apóstolo Paulo, ele deixou registrado aqui no 8º versículo, logo do 1º capítulo, deixou registrado: eu tenho muita saudade de vocês. A saudade é algo natural no ser humano. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito dela. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Nós te pedimos, ó Pai, conduza a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, sairmos daqui cheios da sua palavra, cheios da sua unção, ó Pai. Nós queremos sair daqui nessa noite, Senhor, com um dever de casa. Nós queremos sair com a sua palavra, ó Pai, com o desejo de aplicá-la intensamente na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender além do texto. Que o Senhor revele aos nossos corações, às nossas vidas, nessa noite, a sua vontade. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. A saudade, ela é um sentimento e ela representa a dor da ausência, né? A saudade é a dor da ausência. E algo muito interessante a respeito da palavra saudade é que é uma palavra que existe apenas na língua portuguesa. A palavra saudade, na compreensão que nós temos desta palavra, ela só existe na língua portuguesa. Não que a palavra saudade não seja ou exista em outras línguas. Existe, mas com outro entendimento, né? A palavra saudade em outras línguas, ela quer dizer que é a ausência do lar, né? O distanciamento do lar, né? Então a palavra saudade, né, em outras línguas tem especificamente esse sentido, né? A saudade é do lar, a ausência do lar, o distanciamento do lar. Porém, na nossa língua portuguesa, né, a saudade, ela é algo muito mais amplo. A saudade não é somente, né, aquele sentimento de ausência do lar, da sua casa. A saudade, ela é muito mais ampla do que isso. Quando nós falamos, eu estou com saudades, ou quando brota dentro de nós esse sentimento de saudade, isso se refere a um monte de coisa. Se refere sim à nossa casa, né? Porque quando nós viajamos e ficamos um bom tempo fora, né, a primeira coisa que a gente sente saudade do que é? Do nosso colchão, não é? Daquele buraco que você dorme, né? Porque todo colchão tem o seu buraco, não tem ali, é o seu formato, né? Você vira para um lado, vira para o outro, quando você encaixa naquele lugarzinho seu ali, você dorme, né? Então fica um tempo longe de casa, a primeira coisa que nós sentimos saudade é do nosso colchão, do nosso espaço. A saudade se refere a isso, mas também se refere a muitas outras coisas, não somente a esse algo, a esse ponto específico. E a saudade, ela alcança todo mundo, a saudade, principalmente os mais vividos. Gostou da expressão vividos, né? Os mais velhos, aqueles que estão mais para meia-noite do que para meio-dia, né? Aqueles que já têm experiência, né? Que já passou um pouquinho aí, né? A água já passou bastante debaixo da ponte, né? Então a saudade é um sentimento, né? Que é muito comum nas pessoas mais idosas, né? Eu fui visitar a minha avó esses dias, né? Ela caiu, quebrou a perna, mas já está bem, graças a Deus. E ali eu sempre bato um papo com meu avô, né? E eu sempre provoco ele, né? Meu avô de Mato Grosso, né? Ele sempre contava pra gente histórias lá daquela região e tudo mais. Ele gosta de contar assim, né? Falou de Mato Grosso para ele. Aí ele é muito, ele não fala muito, né? Ele é uma pessoa assim, é difícil de falar, mas quando você dá essas cutucadas nele assim, né, ele começa a falar, né? Então sempre quando eu vou lá na minha avó, eu falo assim: e aí, vô, quando nós vamos lá, né, pro Mato Grosso, né? Aí ele começa a falar, né? Aí ele começa a lembrar daqueles tempos, né? Começa a contar aquelas histórias de como era, tal. Gente, eu confesso a vocês,
Eu sou apaixonado por isso. Assim, olha, quer prender a minha atenção, né? Quer prender a minha atenção, né? É só você falar assim, olha, Du, senta aqui que eu vou contar a minha história para você. Gente, se você fizer isso e trouxer uma garrafa de café, acabou. A gente vai ficar conversando, vai de segunda-feira estar um monte de gente com a garrafa de café aí na frente. Né? E aí prende a minha atenção, eu também gosto de ouvir essas histórias, né? E quando o tempo vai passando, né? Mais o tempo passa, né? Mais essas saudades, elas vão brotando dentro de nós, né? Vai brotando dentro do nosso coração. Mas eu quero ensinar algumas coisas a respeito da saudade. A primeira coisa que eu quero ensinar a respeito da saudade é que a saudade é boa. A saudade é algo bom, gente. Ter saudade de épocas, né? De épocas boas da sua vida, né? Trazer isso na memória, né? Trazer isso na lembrança é algo bom. Saudade de épocas, saudade de pessoas, talvez de amigos, né, que conviveram com você, de colegas de trabalho, os quais você conviveu por um bom tempo, saudade de uma pessoa, de um parente, de um amigo que talvez já morreu, já faleceu, né? Então essa saudade, ela é algo muito boa. Trazer isso na memória é extremamente importante. Saudade de lugares. Quem aqui tem saudade de lugares? Não precisa nem levantar a mão, não. Lugar, gente. Ter saudade, sabe, de uma viagem que você fez. Eita, nós, hein? Ter saudade de uma viagem. Como que isso é algo importante, gente? Nós achamos que a saudade, ela é algo ruim, porém ela não é algo ruim. E nós achamos que é ruim, sabe por quê? Porque nós misturamos a saudade com a tristeza do fim. Ah, não, nem gosto de me lembrar, por quê? Ah, porque aquilo acabou, né? Foi tão bom, mas aquilo agora acabou. Então não é a tristeza por acabar, mas é ter a alegria por um dia ter acontecido. E isso é gratidão. A saudade, ela é boa, sabe por quê? Porque ela não remete só àquela tristeza de ter acabado, daquela viagem que acabou, daquela época que passou, daquela pessoa que já não está mais contigo. Não é a tristeza de ter acabado, mas é a alegria de um dia ter acontecido. E toda pessoa que tem gratidão dentro do seu coração compreende que a saudade, ela é algo bom. Olhar para trás e identificar essas coisas que aconteceram na nossa vida, gente, é algo tão bom, é algo tão bom. A pior coisa do ser humano é ele não ter nenhum motivo para sentir saudade. Aí é duro, né? Quando você olha para a sua vida, faz a sua retrospectiva, olha para trás, enxerga a sua vida como um todo. Meu irmão, se você não encontra nada, nenhum motivo, nenhuma época, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nada, você não encontra nada para poder sentir saudade, alguma coisa está errada na sua vida. Você precisa mudar, você precisa fazer algo diferente, porque você está conduzindo a sua vida de uma forma errada. Saudade de coisas boas que nós vivemos, é algo que acrescenta na nossa vida. Eu já contei essa experiência que eu tive, essa história que aconteceu comigo, né, no ano de 2008. Em 2008 eu tinha planejado uma viagem para o Nordeste. Eu combinei com o pastor Vilela, falei assim, nós vamos de carro para o Nordeste, né, passar férias lá e tal. Então eu já tinha acertado tudo. Eu já estava com a grana certinho, separada. E naquele ano, né, eu tinha ganhado um dinheiro bom. Então eu já estava com o dinheiro da viagem e eu estava com dinheiro para comprar um carro. Felizão da vida, né? Vou para o Nordeste, de boa, né? Vou passear e tal, né? E quando eu voltar, eu vou comprar o carango. Dinheirinho contado, certinho na conta, tudo organizadinho.
Gente, e aí, uma semana assim, para chegar para a viagem, pouco antes da viagem, o pastor Vilela liga e falou assim: Du, surgiu uma oportunidade. Aí eu falei: ai meu Deus, lá vem. É a oportunidade de ir para Israel. Né? Então aqui tem um grupo indo para Israel, e nós vamos passar não só em Israel, mas nós também vamos ficar um tempo na Europa, ali Inglaterra, Espanha e tal, né? E gente, assim, de primeiro momento eu fiquei pensando no carro, que eu ainda não havia comprado. Falei: meu Deus, parece que o carro criou aquelas asas, né? Eu já via bater, mas falei assim: tem esperança, né? Aí eu fui para a Adria, né, com aquela cara de triste, fiz uma cara de triste, né, de contrição. Falei: Adria, eu acho que não vai dar certo essa viagem para o Nordeste, não, sabe? O pastor aí agora quer ir para Israel. Ela: Israel? Vamos embora. Foi o carro, porque viajar para o Nordeste é muito diferente do que viajar para Israel, né? E ela: não, é meu sonho, nós vamos. Aí eu olhei o dinheiro, falei: meu Deus, lá foi o meu carro, né? E eu não tinha assim um desejo, a Adria tinha, mas eu não tinha um desejo de conhecer Israel, mas eu fui naquele ano, e aquilo mudou a minha vida, Foi uma viagem assim, olha que eu já viajei bastante, gente, mas aquela viagem foi muito especial. Até hoje, quando eu leio a Bíblia e eu vejo o nome de uma cidade, um fato, uma situação, né, um lugar que eu passei, que eu estive, que eu vi com os meus olhos, sabe, essa saudade, que é a saudade boa, gente, ela brota dentro do coração, sabe, aqueles momentos parece que eles são revividos, né, diante dos seus olhos, né, e ali a gente está o quê? Revivendo as experiências, agradecendo a Deus, né, com o conhecimento, com a mente, com o coração, com a alma, né, aumentada em todos os sentidos. E hoje eu posso contar esse testemunho aqui. Mas se eu tivesse comprado aquele carro, gente, quanto tempo atrás? 12 anos? 12 para 13 anos atrás. Com certeza esse carro já estaria bem arrebentado. E a minha lembrança, com certeza, nesse momento, não deveria ser uma lembrança muito boa dele, né? Então, essas são as decisões que nós tomamos, né? O Jefferson falou profeticamente aqui, né? De viagem no último culto, não foi, Jé? E aí todo mundo disse amém, e é isso mesmo, é desse jeito mesmo que funcionam as coisas, sabe, gente? Você fica aí colocando dinheiro, guardando dinheiro aí na poupança, está rendendo nada, o que está rendendo não é nada, não é nem o mínimo do mínimo da desvalorização do seu dinheiro, né? E fica guardando dinheiro, né? E sem motivo, sem objetivo, sem nada. Sabe como a Bíblia chama esse tipo de pessoa? De louco. A Bíblia fala assim: hoje mesmo poderão pedir a sua alma, né? E tudo isso aí que você está juntando, né? Vai ficar para quem? A Bíblia, ela diz exatamente desse jeito. Gente, sabe, coloca um propósito na sua vida, sabe, um propósito de ter motivos para ter saudades boas. Marque uma viagem aí com a sua família, invista nisso, algo que seja marcante na sua vida. Parece que nós vamos aceitando simplesmente o fato de somente sobreviver no mundo que nós vivemos, que eu vou sobrevivendo, não, né? Faça coisas que sejam marcantes, para que você tenha essa experiência também, olha, eu me lembro daquele lugar, eu me lembro daquela viagem, aí você vai, tira um monte de retrato, o mais antigo fala retrato, né? Um monte de fotografia, você tira um monte de fotografia, guarda aquilo, sabe, esse tipo de coisa a gente acrescenta na nossa alma, acrescenta na nossa vida, e aí você vai gerando o quê? Né? Aqueles motivos para trazer na mente, né, as lembranças que são boas. É muito importante isso na verdade, ele é fundamental para a vida de todo ser humano. A Bíblia nos conta em 2 Coríntios, capítulo de número 21, o versículo de número 20, mais especificamente falando, a história de um rei. Esse rei chamava Jeorão, o rei Jeorão. Ele começou a reinar quando ele tinha 32 anos de idade. Alguém tem 32 anos de idade aqui? Exatos?
Você, Bruna, 32 anos de idade. Então esse rei, ele começou a reinar com 32 anos de idade. E ele reinou por 8 anos. Né? Foi 8 anos o período de reinado. Foi até um período razoável. Mas a Bíblia nos diz que esse rei, o rei Jeorão, quando ele morreu sem deixar saudades. Olha a expressão bíblica. Um rei, né, a autoridade máxima de um país, um rei que reinou por 8 anos, a Bíblia nos diz, quando ele morreu e não deixou saudade. Gente, você imagina o que é isso? Olha, quando eu morrer, eu quero deixar um dinheirinho para Adria, Pedro, quero, se for possível. Mas eu quero deixar saudade. Eu quero deixar saudade. Sabe, eu quero, sinceramente, depois que eu empacotar, bater as botas, abotoar o paletó, né, juntar os pés e assim vai, né? Eu quero que quando isso acontecer, né, passe um tempo, né, e eu quero que as pessoas sintam saudades de mim. Um rei, gente, morreu, né, reinou 8 anos, sabe, quando ele morreu sem deixar saudades. Eu quero que a minha família, os meus filhos, os meus netos, né, sejam eles aí de sangue ou espirituais, né, graças a Deus tem muitos filhos espirituais. Eu quero deixar saudade, seu Abraão. Eu quero deixar saudade. Eu quero que eu vou morrer daqui uns 40 anos. Mais um pouquinho? Os 45 tá bom, né, Chiquinho? Chiquinho me deu mais 5 anos de vida ali, graças a Deus. Né? Quando daqui a 45, vamos colocar daqui a 60 anos. Né? Eu quero, sabe, né, as pessoas falem bem de mim, sinta saudade. Olha, né, eu sou lá da época do pastor Du. Homem de Deus. Ah, rapaz, isso é muito bom, né? A pessoa ter lá na frente, né? Você já foi, a sua época já foi, né? Você já está com Cristo lá, mas as pessoas tendo boas lembranças de você. Mas isso, sabe, depende, sabe de quem? Depende de cada um. Isso depende de nós. O que você tem construído que é digno de ser lembrado, que é digno de ser trazido na memória? O que você tem construído na sua vida e na vida de outras pessoas, que vai gerar esse sentimento tão importante, que é a saudade boa. O que você tem plantado neste dado momento, para que isso realmente aconteça? O que você tem feito hoje, na sua casa, na sua família, com os seus familiares, com os seus discípulos? Olha que coisa, né? O que você tem plantado na vida dos seus discípulos, que daqui a um tempo, eles vão olhar e vai falar assim, olha que saudade, sabe, daquele momento, sabe, foi um momento que a minha vida foi transformada. E aí as pessoas vão trazer na memória aqueles fatos, aqueles lugares, aquelas pessoas, aquele momento, e vão sentir uma saudade que é uma saudade boa. Gente, a saudade, não tenha medo dela, porque a saudade, ela é boa. E se você está tendo saudade de épocas, de pessoas e de lugares, é porque você teve uma vida e teve momentos muito bons. Deus proporcionou que ao longo da sua vida você tivesse momentos dignos de serem lembrados. E se você tem pouca coisa para trazer na sua memória, é o momento de você mudar a sua conduta de vida agora, para que daqui um pouco, né, um pouco mais para frente, você tenha muitas coisas para poder se lembrar. A saudade é boa, o saudosismo é ruim. A saudade é boa, o saudosismo é ruim. Mas o que quer dizer essa palavra saudosismo? É a admiração exagerada do passado. Então sentir saudade é bom, ser saudosista é ruim, porque tem muita gente que não tem saudade, tem saudosismo, são pessoas presas no passado, preso numa época. Não é que ela se lembra de uma época,
mas ela é presa numa época. Ah, aquele momento era tão bom na minha vida, foi no ano de 1985 até o ano de 1988 que saiu a Constituição Brasileira, era tão bom, porque aí, né, um presidente, as diretas já, aquele ano era tão bom, tão bom, tão bom, mas a pessoa não fala isso no sentido da saudade, mas fala no sentido de que só existiu aquilo de bom. A pessoa ela fica presa naquela época passada. Naquele ano de 1990, né, até o ano 2000, aqueles foram os 10 anos melhores da minha vida. Isso é mentira. Pode ter sido 10 anos muito bons, mas sabe qual é o melhor ano da sua vida? É esse. É o melhor ano da nossa vida. É aqui, é esse momento que nós estamos vivendo e construindo. Esse é o melhor momento. Tudo que passou é bom, a saudade é boa, acrescenta na nossa vida, mas nós não podemos ficar presos. E tem muita gente saudosista, presa no passado, admira exageradamente o passado. É só aquela época, nunca mais vai ter uma época como aquela aí. Não vai ter mesmo. Aquela época passou, aquilo já foi. A água, ela já passou debaixo da ponte. Agora é uma nova água que está passando. E a gente tem que entender isso. Se você for ficar preso no saudosismo, no passado, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de viver o presente. Ai, mas era tão bom. Pode ser que tenha sido muito bom, mas o melhor é aqui, é essa época. Isso é o bom de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus, ele ainda está chegando. Pessoas que são presas a lugares. Não é a saudade de um lugar, mas presas. Né? Eu falei do meu avô, né? O meu avô mora aqui em Campinas há muito tempo, décadas e décadas, que já saiu, né? Graças a Deus, hoje ele já foi liberto, né? Mas assim, por muito tempo vivendo em Campinas, família em Campinas, todo mundo em Campinas, mas ainda lá com a cabeça no Mato Grosso, né? Meu avô, né? Agora ele mudou, né? Ele mudou. Essa última conversa que eu fui ter com ele falou bastante, mas já não está. Não, né? Aquilo lá já mudou demais. Ele falou, aquilo lá já mudou demais, não é mais como era antigamente. A mente renovada, gente que é presa no lugar. Lá em Barbacena, quando era criança, meu irmão, você já saiu de lá, você está em Campinas aqui, entendeu? Talvez foi muito, mas era tão bom, sabe por quê? Porque tinha pão de queijo. A minha avó fazia um pão de queijo. Essa saudade é boa, mas cuidado com o saudosismo. Lá tinha cachoeira. Não, e fica preso, sabe, naquilo. Ou seja, a vida só pode ser boa se aquilo voltar, e aquilo não vai voltar. Mesmo se você voltar para esse lugar vai estar diferente, e eu digo mais, você vai estar diferente, e isso é ilusão, é engano. Nós vamos montando coisas na nossa cabeça, construindo coisas na nossa vida, que vai nos impedindo de viver o tempo presente, e o saudosismo, ele vai o quê? Ele vai nos engessando, gente. Não é só prisão em época, em lugar, em pessoas também. Tem gente que é casado às vezes há décadas, mas ainda tem na memória aquela namorada. Pastor, eu estou casado, sabe, minha família e tudo mais, mas eu ainda lembro daquela namorada. Meu filho, quando foi isso? Foi lá no pré. O quê? Foi lá no pré, né? A gente trocava a chupeta, né? O TT, né? Eu dava o meu TT para ela, né? E ela pegava a papinha, né? A moça dava a papinha com a mesma colher na minha boca, na boca dela. Pastor, aquela mulher era a mulher da minha vida. Eu falei, meu Deus, é saudosista, né? Tá preso no passado. Quando não, né? Vai atrás, né? Namorado da escola, o namorado da escola, aquilo lá que era homem, né? Não deveria ter largado daquele namorado. Agora eu estou casado, estou infeliz. Sabe que você está infeliz? Sabe por quê? Porque você é saudosista, está preso no passado, você deixou de enxergar o tempo bom presente que Deus está proporcionando na sua vida. Meu irmão, a água ela passa debaixo da ponte.
Não queira inverter o curso do rio. Você não vai conseguir inverter o curso do rio. A vida, nós seguimos para frente. A velha insistência de ficar enxergando a vida pelo retrovisor. Quem já dirigiu um carro só olhando para o retrovisor aqui? Levante a mão. Se você tivesse feito isso, você não estaria aqui. Você estaria lá na saudade. Né? Não é? Você já imaginou, você olha no retrovisor, não olha? Mas você está dirigindo, é normal você dar uma olhada, não é, Wesley? Você está dirigindo ali, o Wesley está dirigindo o seu Audi, né? Fala amém. Amém, muito bom. E aí ele olha de vez em quando no retrovisor, porque ele não quer que ninguém bata no carro dele, não é? Ele olha, tal, é normal, mas a maior parte do tempo o Wesley está olhando para frente. É normal a gente dar uma olhadinha para dar uma entrada, né, ver o que está acontecendo aqui. É normal, mas viver dirigindo a sua vida olhando pelo retrovisor, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai logo dar de frente com uma carreta e a sua vida vai terminar por aí. A velha insistência de olhar a vida pelo retrovisor, né, é a síndrome da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Como que é? Gente, eu vou fazer um culto infantil aqui no culto domingo. Aí a gente vai colocar o pessoal aqui, né? E teve um culto abençoado das crianças aqui de novo ontem, né? Ela virou uma estátua de... Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Tem gente que está com a sua vida engessada, né, a sua casa engessada, o seu trabalho engessado, a sua vida financeira engessada, sabe por quê? Porque tem a síndrome da mulher de Ló, né, só fica olhando para trás, né, e Deus diz, não olha, sabe por quê? Porque para trás é maldição, se você não pode olhar para trás, porque Deus está dizendo assim, ó, agora é para frente, olha para frente. E tem gente que vive essa síndrome. É aquele trabalho que eu tinha, era um trabalho tão bom, aquela firma, era tão boa aquela firma, dava vale-refeição, né? Dava vale-refeição, né? Aquela firma, né, pagava 50% da faculdade, e eu perdi essa oportunidade. Aquela firma era tão boa. Meu irmão, você perdeu aquela oportunidade, vai ter outras oportunidades agora. Deus vai te abençoar para você pagar 100%. Quem sabe não entrar na faculdade pública, por que não? Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Ficar olhando as coisas pelo retrovisor da vida não dá certo. Ficar engessado em épocas, em lugares, em pessoas, isso está muito errado, gente. E você precisa ser liberto disso. A saudade é boa, o saudosismo ele é muito ruim. E tem gente que é saudosista em tudo. Gente, eu gosto muito do passado. Eu gosto tanto do passado, né, que eu fiz uma faculdade de História, só por gostar, né, do passado, dos fatos históricos. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Mas ficar preso nisso, e tem gente que fica presa até em coisas do passado, sabia disso? O meu Chevette hatch, 1982, aquilo que era carro, hein? Nunca vai existir um carro tão bom como aquele. Está errado, você está errado, meu irmão, você está errado. Eu vou só ser feliz novamente aqui quando eu comprar o meu Chevette hatch. Falei, meu irmão do céu, você pode até comprar se você gostar, para deixar na sua casa, dar uma volta de vez em quando, mas você vai me falar que é melhor do que os carros de hoje? Você está saudosista demais, você está errado. Você pode, eu gosto de Chevette, gosto muito de Chevette, bonito tal, mas não posso dizer de forma alguma que um Chevette, ele é melhor, né, do que um carro atual. Eu posso gostar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso gostar, mas tem gente que briga, não, aquilo sim, gente, até por coisas, né? E a sua vida fica presa nesse tipo de coisa. Não, eu só gosto de vinil, só de disco de vinil,
Agora aqui só alguns vão entender o que eu estou falando, né? Disco de vinil. Nesses dias eu vi uma discussão, a pessoa está discutindo, disco de vinil é melhor, disco de vinil é melhor, disco de vinil é melhor. Eu tenho disco de vinil e tenho uma vitrola lá em casa, até hoje. Tem os discos de vinil. Agora, eu gosto, mas o fato de eu gostar não quer dizer que é melhor, gente. Não é melhor você pegar o seu fone Bluetooth de última geração, conectar no seu smartphone, ir no seu Spotify e escolher a música que você quer no momento que você quer. Você não pode dizer que o disco de vinil é melhor. Você pode dizer que você gosta. Você percebe que o saudosismo, ele vai mudando a nossa vida, ele vai mudando os parâmetros da nossa vida, ele vai nos jogando para o passado. Ele nos joga para o passado. E ao nos jogar para o passado, o que acontece? Ele ofusca o nosso presente. Ele faz com que a gente deixe de enxergar as coisas boas que estão acontecendo no presente. Saudade é boa, saudosismo é? Saudade é boa, saudosismo é ruim. Então vamos parar de olhar a vida pelo retrovisor. Vamos parar, vamos começar a olhar a vida para frente. A família que Deus te deu é essa, e a sua esposa é essa, seu marido é essa, os seus filhos são esses aí, ó, tudo aí, catarrento, barrigudo, aí que você tem que trabalhar. Não tem outro jeito. É olhar a vida e encarar. Aquele trabalho já foi, o que você tem é esse, mas aquele lá eu ganhava 5 vezes mais. Pois bem, Deus vai te abençoar, você vai viver com 5 vezes menos. E vai viver melhor do que você vivia. E você encarar a vida. Você quer o quê? Usar a saudade como coisa boa ou transformar a saudade em saudosismo a ponto de fazer com que o seu presente seja algo muito ruim? Isso é uma decisão que cada um tem que tomar. Mas eu quero falar e falar mesmo a respeito de uma saudade que todos nós temos. Todo ser humano, ele é insatisfeito por natureza. Eu vou dizer para você algo que você já sabe. Todo ser humano é insatisfeito por natureza. Eu vou dar assim um exemplo. Quem aqui já viveu aquele momento que, sabe, está tudo tranquilo na sua vida, mas parece que está faltando alguma coisa? Quem já viveu isso? Sabe, graças a Deus você as coisas estão equilibradas, mas aquele sentimento de insatisfação, sabe aquele negócio que por mais que você faça, você tenha, você produza e alcance e tudo mais, parece que aquilo não é o suficiente. Todo mundo tem esse sentimento. Todo mundo tem, eu tenho, e você tem. Sabe por quê? Porque dentro do ser humano existe um vazio muito grande. Todo ser humano, ele nasce com um vazio enorme. Esse vazio é um vazio tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ser preenchido por nada dessa terra. Escuta o que eu estou falando para vocês. Todo ser humano, ele nasce com esse vazio. E é um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que nada dessa terra pode preencher. Esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. Sabe por que você corre, corre, corre? Você faz, você produz, você se desgasta cada vez mais e tudo mais, e cada ponto que você conquista, parece que não é aquilo, porque realmente não é aquilo. Esse vazio que nós temos, ele só pode ser preenchido por Deus. Coisa alguma preenche esse vazio que existe dentro do nosso coração, a não ser Deus. E aí, eu digo mais para cada um de vocês, que esse vazio, ele pode ser preenchido por Deus, e o que nós sentimos é exatamente essa saudade. O que você sente, que parece que é uma insatisfação, parece que por mais que você faça, por mais que você procure fazer, parece que é tudo apertado demais, a sensação de apertado demais, né? A Bíblia fala que é a sensação de dormir numa cama curta, com um cobertor estreito. Quem já teve a experiência de numa noite fria, você está dormindo numa cama curta, né, uma cama curta e um cobertor estreito.
aquele que você tenta encolher a perna para caber, e dói, aí você estica, aí o cobertor, você cobre o pé, gela a cabeça, aí você muda. Todo ser humano tem essa sensação, sabe por quê? Porque nós somos criados, sabe, com esse vazio que é preenchido por Deus. Todos nós temos dentro de nós um vazio muito grande, e esse vazio produz em nós, sabe o quê? Uma saudade de Deus, uma saudade do Pai. Sabe, eu tenho uma saudade muito grande de coisas que eu nunca vi, de coisas que eu nunca senti. Eu tenho uma saudade, sabe do quê? De uma nova Jerusalém. O Apocalipse fala a respeito de um lugar preparado por Deus. Jesus diz, olha, eu vou preparar uma morada, um lugar. Eu não conheço esse lugar, eu nunca estive nesse lugar. Essa nova Jerusalém, esse novo tempo, uma nova ordem, eu nunca vi esse lugar, eu não sei nem como é essa morada que Jesus vai preparar para a gente, mas eu tenho uma saudade tão grande disso. Quando eu olho e leio a Bíblia, sabe, e fala a respeito desse lugar maravilhoso que Deus já criou para cada um de nós. Gente, eu tenho saudade de algo que eu nunca estive, que eu nunca vi. Porque a nossa essência é essa. Eu tenho saudade, sabe do quê? De ver o rosto de Jesus. Eu nunca vi o rosto de Jesus. Eu sei que Jesus está presente neste lugar, amém? Mas eu nunca vi o rosto de Jesus, mas tenho uma saudade de ver o rosto de Jesus. É quando nós estivermos na glória, gente, e você com esses olhos olhar a face de Jesus, eu sinto uma saudade de algo que eu nunca vi. Eu sinto a saudade do abraço de Jesus. Já sentiu a saudade? Jesus nunca me abraçou fisicamente, nunca. Mas eu sinto saudade desse abraço. É uma saudade tão grande, quando eu vejo a Bíblia falar de um novo lugar, de novos céus e uma nova terra, de falar de Jesus, que um dia os céus vai se rasgar, a igreja vai ser arrebatada e Jesus vai estar com os braços abertos, nos esperando para nos dar um abraço. Eu sinto saudade desse momento que eu ainda não vivi. Sabe por quê? Porque cada um de nós fomos criados exatamente para isso. Você foi criado exatamente para este momento. Sabe por que a sua alma, ela é sempre insatisfeita? Sabe por quê? Porque a nossa alma só encontra repouso em Deus. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. A nossa alma só encontra repouso nele, é em Deus. A nossa alma só vai encontrar a tranquilidade que nós tanto lutamos para ter quando nós estivermos repousando a nossa cabeça nos ombros de Jesus. Eu já fiz isso? Nunca, mas eu tenho muita saudade disso. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para me sujeitar a Deus. Eu fui criado para ter comunhão e comunhão plena com Jesus. Sabe por que eu sou tão insatisfeito? Sabe por que essa saudade, ela queima aqui dentro do meu coração. A minha alma, ela tem saudades de Deus. São coisas que estão num futuro. São coisas que estão para acontecer. Mas eu sinto saudade. Sinto saudade. Eu já estou sentindo saudade, sabe do quê? Não de 2020. Eu estou com saudade de 2021. Olha que coisa doida. Porque eu sei que em 2021 nós vamos arrebentar. Já estamos avançando. Gente, como a nossa igreja avança. Como a nossa igreja avança. Como a nossa igreja é abençoada. Gente, a nossa igreja é um celeiro de pastores e pastoras. Sabia disso? Né? Glórias a Deus por isso. Quantos homens e mulheres de Deus que poderiam subir aqui nesse altar e ministrar uma palavra, dar o seu testemunho.
Glórias a Deus por isso. Eu já sinto saudade, sabe, do meu futuro, saudade do futuro que Deus tem preparado para essa igreja, sabe, eu tenho saudade dessa nova Jerusalém, desse novo tempo, dessa nova dispensação, sabe por quê? Porque a minha alma só encontra repouso em Deus. Até lá, vamos encher esse vazio que nós temos dentro de nós, de Deus, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E eu faço um alerta: todo saudosista, ele se enche de um monte de coisa que não serve mais. Todo saudosista se enche de um monte de coisa que não serve mais. Todo mundo tem dentro da sua casa um espaço cheio de coisa que não lhe serve mais. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem uma gaveta cheia de coisas. Lá em casa tem uma gaveta que eu acho que ela é endemoniada. Tati, eu limpo a gaveta, mas sabe como que eu limpo a gaveta? De vez em quando eu nem olho. Eu pego um sanito e eu viro. Pum, e coloco. É um mês. Você volta lá, está cheia de novo. E vai colocando coisas ali. Nós vamos ocupando espaço. Nós ocupamos espaço no nosso guarda-roupa, na gaveta da cozinha. Nós ocupamos espaço no quarto da nossa casa. Nós vamos guardando um monte de coisa. Quem sabe um dia a gente usa, meu irmão. Quem sabe um dia. Você está ocupando espaço. O seu saudosismo, o nosso saudosismo, ocupa espaço para aquilo que Deus quer realizar hoje. Esse vazio que você tem dentro de você, essa saudade de Deus, você quer preencher com o saudosismo do passado? Ou você quer preencher com Deus? É uma noite de libertação. Muitas pessoas presas no saudosismo, presos em pessoas que às vezes já até morreu, presos em situações, em lugares, preso em épocas, em momentos, e você precisa ser liberto. Às vezes é uma prisão até espiritual, gente. Às vezes é algo até dentro da igreja. A igreja, né? Lá, quando era lá, né? Na Vila União, né? Lá na esquina da Vila União, a igreja, aquele momento era bom demais. Era um momento bom, como também era um momento muito bom quando a gente estava ali na frente do macarrão Galo, que já não tem nem mais macarrão Galo. A igreja era ali, era ótimo. Era épocas, e glórias a Deus por todas essas épocas, mas sabe qual é o melhor momento da igreja? Esse é o melhor momento da igreja, porque é esse momento, esse dia, essa noite, que o Senhor fez para poder nos abençoar. Eu sinto saudade de Jesus, de um rosto que eu nunca vi, de uma mão que eu nunca apertei, de um abraço que eu nunca dei. Eu sinto saudade de uma morada que Ele foi preparar e que eu nunca vi. Eu sinto saudade de uma nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra. Sabe por quê? Porque essa é a minha essência. E Deus me criou dessa forma. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com cada um de vocês. Eu peço que nesse primeiro momento, você permita que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração. Talvez você esteja preso no passado. Talvez você nem conhecia essa palavra, saudosismo. Talvez você nunca tinha ouvido falar do saudosista. Porém, agora você conhece. E talvez você se reconheça assim. Uma pessoa presa no passado, presa numa situação, presa numa época, presa numa pessoa. E humildemente você sabe e reconhece que é isso que está impedindo o seu presente. De Deus construir coisas novas na sua vida. É o momento de nós quebrarmos essas correntes. É o momento de nós quebrarmos essas amarras que nos prendem com o passado. Sabe qual é o momento? É o momento de nós nos libertarmos, entender que o que Deus tem para fazer é hoje, é no tempo de hoje, é com essas pessoas que Deus colocou ao seu lado,
É a esposa com o marido com a esposa, os pais com os filhos, os líderes, discipuladores com os seus discípulos, pastores com a ovelha. O tempo é hoje. O tempo é hoje. E eu amo esse tempo presente, porque é o tempo que Deus fez. Eu amo cada um de vocês, porque Deus permitiu que cada um encontrasse um caminho de salvação. Deus permitiu que cada um pudesse encontrar essa igreja, esse lugar, onde tem transformado vidas, tem transformado a sua vida. O tempo é hoje. É o momento de quebrar o laço com esse passado. Meu irmão, talvez você esteja vivendo preso a pessoas que já morreram. Talvez você esteja preso a relacionamentos que você tinha no passado. É o momento de quebrar isso, porque Deus quer coisas boas para a sua vida. Talvez você ainda esteja amarrado naquele momento em que a sua vida financeira estava naquele auge. Deus tem outros auges para que você alcance. Meu irmão, você está tentando conduzir a sua vida pelo retrovisor, não vai dar certo. Você precisa conduzir a sua vida olhando para frente. E quando você fizer dessa forma, você vai abrir um espaço muito grande para essa saudade do Pai. Um espaço muito grande você vai abrir para que Deus preencha. E você vai entender que esse espaço só pode ser mesmo preenchido por Deus. Eu tenho saudades. Saudades de um futuro. Saudades de algo que ainda está por vir. Saudades de lugar que eu não conheci. Saudades de Jesus, da face de Jesus, do abraço de Jesus. Entregue a sua vida a Deus. Ore ao Senhor. O que te prende? Porque você sabe o que te espera. Agora o que te prende? Você precisa ser liberto nessa noite no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai tocar a sua vida. Quando você se levantou dessa cadeira nessa noite, essas amarras e esses grilhões já foram quebrados no nome de Jesus. Já foi quebrado. Esses laços que te amarram com o passado, eles foram quebrados. O saudosismo foi quebrado. E agora o Senhor tem espaço na sua vida para derramar da sua presença. E a saudade que você vai ter é essa saudade. A saudade boa. A saudade que nos conduz para perto de Deus. Senhor, eu oro por cada um aqui nessa noite, ó Pai. Eu sei que a sua palavra nos ensinou. Eu sei que a sua palavra fez morada na nossa mente e no nosso coração. Mas eu clamo, ó Pai, para a sua unção. Clamo, ó Pai, para que a sua unção desça sobre as nossas vidas, nos libertando do passado, ó Pai, fazendo o nosso presente, dando sentido ao nosso presente, ó Pai. A saudade é boa, ó Pai, e nós temos saudade de tudo aquilo que ainda está por acontecer em nossas vidas. Saudade do Pai, saudade da casa, saudade dessa casa que é preparada especialmente para nós. Nós oramos, ó Pai, nós abençoamos cada um aqui nessa noite, ó Pai, certos, ó Pai, que nós estamos diante do entendimento dado pela sua palavra. Saudade sim, saudosismo não, laços do passado quebrado e a saudade de um lugar para onde nós estamos indo. Eu oro e eu abençoo a cada um aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Você compreende essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor.